Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Contraponto Esporte. Vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto que vem dominando as notícias esportivas e também as páginas policiais. O caso Bruno Henrique. O que me chamou a atenção para gravar esse vídeo foi o desabafo e algumas declarações de Diego Ribas, ex-atleta do Flamengo, sobre o caso. Declarações essas que me causou muita estranheza e uma certa dose de hipocrisia misturado com demagogia. Vamos às declarações de Diego Ribas sobre o caso no Henrique. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento, amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente. Um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês. Um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique. Eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Vamos começar. Bruno Henrique, sensacional, companheiro e tal, mas isso não é o que está sendo julgado aqui. O que está sendo julgado aqui é até que ponto o Bruno Henrique se envolveu com esses apostadores de Belo Horizonte, né? Sua terra natal, e seus familiares. Diego Ribas falou sobre dependência química. Não é o caso, Diego Ribas. O caso aqui são de pessoas, é, apostadores, grupo de apostadores, familiares de Bruno Henrique, amigos e parentes de primeiro e segundo grau, que apostaram de acordo com as investigações em base de uma informação privilegiada passada pelo jogador. Então não existe dependência química aqui. Aliás, dependência química tem que ver com substâncias tipo droga, álcool. Então não é o caso de dependência química aqui não, tá? Vamos continuar, Diego. Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens, uma carreira promissora, que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. No início do vídeo também ele falou sobre algo que eu não concordei sobre ele não incentivar, não compactuar, mas há pouco tempo atrás ele jogava com a camisa do Flamengo e já tinha casa de apostas como patrocínio, então um pouquinho de hipocrisia aí. Enfim, vamos lá. Jogadores, não entendi essa parte, jogadores jovens que jogaram carreiras brilhantes no lixo por causa desse vício. Vamos lá, deixa eu tentar entender o que o Diego Ribas quis falar. Esses jogadores jovens, eles jogaram sua carreira no lixo porque eles apostavam ou porque eles passavam algum tipo de informação em envolvimento com apostadores? Se eles apostavam, eles sabem que não podem. Se eles passavam informações, eles também procuravam algum benefício financeiro, né? Como o caso do Aleph Manga, tal, esses jogadores que estavam na Série B. O caso do Bruno Henrique não é benefício financeiro para o jogador, e sim para os apostadores. No caso de jogadores jovens e no caso desses jogadores da Série B, como eu falei, Aleph Manga, Eduardo Bauerman, que aconteceu em 2022, o Bruno Henrique já estava ciente. Esses casos, os jogadores eles recebiam para tomar um cartão. Não é o caso dessa investigação, no caso Bruno Henrique. Mas vamos lá. Esses jogadores jovens que jogaram sua carreira a perder estavam buscando algum tipo de benefício, né? Então vamos lá. eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar vítimas no ambiente de segurança, num churrasco, numa
Vítima o jogador não é. Vítima é a casa de aposta e os outros apostadores, tá? Que não compactuaram com esse tipo de aposta, tá? Existe gente que aposta normalmente numa vitória, numa derrota, tal, e podem também ser prejudicados por uma aposta que já tinha uma certa tendência. Vamos continue, Diegão. Você que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. No próximo jogo, quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada que ele chutou a bola para fora e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Exatamente. Não podem mais. Você não sabia disso, Diego Ribas? Não podem. Toda profissão, existem coisas que você pode fazer e as coisas que você não pode fazer. Toda profissão tem isso. Jogador de futebol não pode passar informação privilegiada do que pode acontecer numa partida de futebol. Não é só jogador de futebol, não. Jogador de futebol, dirigente, comissão técnica, árbitros principalmente, familiar de jogador, de dirigente, de árbitro, de comissão técnica, não pode ter envolvimento com aposta esportiva, porque ele está num ambiente que ele pode ter informação privilegiada, por ele ter direta ou indiretamente alguma possibilidade de informação privilegiada por parte de jogador, árbitro, dirigente, comissão técnica. Então, isso está na cartilha. Isso é passado para o jogador. E quem tem que passar isso não é a casa de aposta, que você vai falar mais no final do vídeo, depois eu vou tocar nesse assunto. Continue aí, Diegão. Tá triste porque no churrasco você não vai mais poder falar de futebol, do que vai acontecer dentro de campo, você e os seus jogadores? Não pode. Jogador de futebol de alto nível, ele não pode fazer isso, nem até os da Série B, ainda mais um jogador de alto nível como o Bruno Henrique, não pode. Chamada de WhatsApp para falar sobre cartão amarelo. Que isso, gente? Não pode. Ele sabe disso. Não pode. Familiar, direto ou indiretamente, primeiro, segundo grau, não pode. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento, e reeducar os jogadores para se. Discordo. Não é casa de aposta, não é clube que tem que fazer isso. Quem tem que fazer isso é o staff do jogador. Pessoas que trabalham com o jogador. Advogado, procurador, agente. Existem muitas pessoas que trabalham diretamente com o jogador. Com você mesmo, Diego Ribas, na sua época de jogador. Quantas pessoas não trabalhavam com você? Quantas pessoas não trabalhavam para você? Essas pessoas, se você não tiver essa instrução, que no seu caso você é um rapaz muito bem instruído, acho que você tinha essa instrução, mas o jogador que não tiver, ele tem que ser passado pelo staff dele, não por casa de aposta, que é a vítima. Casa de aposta é a vítima. Você está lesando a casa de aposta e você está lesando outros apostadores que estão fazendo a sua aposta licitamente. Essas são as principais vítimas. Vítima não é o jogador, não, Diego Ribas. Você está redondamente enganado. Ultimamente, o presidente do Cruzeiro, dono da SAF do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, ele falou que agentes e procuradores de jogadores ganham 10% de salário de jogador sem fazer nada. Esse agente, esse procurador, ele não pode instruir o seu cliente? 10% de salário de jogador. Jogador que ganha na faixa de 2 milhões, como é o caso do Bruno Henrique. O procurador dele, o agente dele, ganha 200 prata por mês sem fazer nada. Se realmente for isso que o Pedrinho falou, né? Que ele falou. Então, esse procurador ele tem a obrigação de
orientar e reeducar o seu cliente. Só lembrando que os casos de Aleph Manga e Eduardo Bauerman e outros jogadores da Série B aconteceram em 2022. Foram julgados e foram punidos. O caso Bruno Henrique foi no final de 2023. Ele já sabia disso. Ele poderia ter orientado seus parentes. Pô, para de falar comigo sobre isso. Eu não posso falar sobre isso. Simples, ponto final. Mas não foi caso. Mas a justiça está aí para analisar as provas e condenar. Não somos nós que vamos fazer esse julgamento. Continue, Diego Ribas. Tá dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho certeza absoluta disso que eu estou falando. Pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio, dentro dessa situação, dentro dessa novidade, que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. Beleza, Diegão. Você deixou sua mensagem, com um pouco de hipocrisia e de demagogia. Quem tem que reeducar não é casa de aposta, não é clube, é o staff do jogador. O caso não é novo, tínhamos casos anteriores, e se realmente for comprovado que aquelas conversas eram do irmão do Bruno Henrique, o próprio jogador, realmente fica uma coisa assim meio que não tem para onde correr, né? Se realmente aquelas mensagens, e existem outras mensagens que isso foi um vazamento do site Metrópolis, né, que fez esse vazamento das informações da Polícia Federal. E dizem que tem muitas outras mensagens que ainda não foram vazadas ao público. E existem trocas de mensagens durante o próprio grupo, dizendo que o Juninho, que é o irmão do Bruno Henrique, pô, o Juninho deu a letra. Não vai acontecer porque estava demorando a tomar o cartão. Prova mesmo de uma mensagem de Bruno Henrique dizendo vou tomar o cartão nessa data, não tem. O que tem é uma mensagem dizendo que o Bruno Henrique disse que ia tomar o terceiro cartão contra o Santos, só que nesse meio tempo ele já tomou outros cartões, entendeu? Foi uma mensagem de 2 meses atrás. E que depois dessas mensagens também houve poucas mensagens e houve ligações e tal. Mas realmente há indícios de que houve informação privilegiada. Indícios, né? Não provas. Foram 11 apostadores em apostas entre 350 a 2 mil reais que apostaram no cartão amarelo de Bruno Henrique no jogo contra o Santos. Foram algumas casas de apostas, foram 3 casas de apostas que denunciaram, né, que existe um site chamado Esporte Radar, um provedor que faz esse tipo de trabalho, uma varredura nas apostas, e eles passaram, aí liga o alerta, né? Tem muitas apostas em cima de um determinado acontecimento, apostas acima do normal, ninguém aposta 2 mil reais no cartão amarelo, isso não existe. Isso não existe, tá? O apostador. E tem outra coisa, as contas foram abertas vésperas do jogo. E se você pega um relatório, um histórico de apostas de Cicrano, aposta 50 reais na vitória do Flamengo, 50 reais na vitória do Flamengo, 50 reais na vitória do Flamengo. Aí nesse jogo ele apostou 1.000 reais no cartão amarelo do Bruno Henrique. Tudo isso que acontece está no radar. No radar das casas de aposta. Existem sites especializados que passam todas essas informações para a polícia. Liga o alerta, depois do alerta a investigação, e se houver comprovação, aí é a punição com a justiça, STJD, Justiça Comum, tá bom? Então fica aqui, esse mais um vídeo do canal Contraponto Esporte, você pode dar o seu comentário, se você gostou do vídeo deixe o seu like, se você não é inscrito se inscreva, o que você está achando desse caso Bruno Henrique?
Valeu, pessoal. Tamo junto até o próximo vídeo. Fui!